né? Nós estamos desfrutando da semana 4, intitulada Graça, Verdade e Glória. E o irmão nos ajudou muito a perceber como que o Senhor Jesus, Ele tabernaculou entre nós. Em outras palavras, Ele armou a barraca dele no meio de nós. Quando o povo de Deus morava em barracas, vagando no meio do deserto, Deus ordenou a Moisés: faça uma barraca para mim também. E o nome daquela barraca era a barraca do testemunho, ou seja, o tabernáculo, como nós falamos numa linguagem mais bonita. Mas o povo entrou para a boa terra de Canaã, entrou para a terra de Israel. E pouco a pouco eles não moravam mais em barracas. Eles moravam em casas de alvenaria, em casas de pedra. E o que Deus falou para os seus servos? Faça uma casa de pedra para mim também. E assim, Davi começou os preparativos, mas como ele estava com as mãos sujas de sangue, pelas muitas guerras, o seu filho Salomão, que concluiu a construção do primeiro templo. Infelizmente, o povo de Israel, eles não deram a devida importância à palavra de Deus. E no século 6 a.C., em um só dia, eles perderam o templo, a terra prometida e eles foram expulsos do cativeiro da Babilônia. Irmãos, nós temos visto, através do livro de Neemias, o quão Deus anela restaurar os limites de Jerusalém. Ali, em Neemias, o templo já havia sido restaurado, o segundo. Mas os muros da cidade ainda não. O Senhor hoje, Ele deseja que nós também vivamos essa realidade. Nós sabemos que aquela figura que o Senhor usou para o seu corpo era a figura do tabernáculo. Ontem à noite nós vimos de uma maneira muito clara como que o Senhor Jesus cumpriu
cada item, começando ali pelo o altar de holocausto, o lugar mais alto de todos no templo, onde os animais imolados teriam que ser sacrificados, o lugar da bacia onde os sacerdotes teriam que se purificar, lavar suas mãos em água. Nós vimos que esse tabernáculo, ou o templo, era dividido em 3 partes: átrio exterior, santo lugar, onde só podia entrar Arão e seus filhos, ou seja, os sacerdotes, para ali tomarem o pão. No lado esquerdo estava o candelabro, que era a luz. À frente estava o altar de incenso, representado pelas orações, para então entrar no Santos dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e dentro da Arca, o quê? A lei dada a Moisés, os 10 mandamentos, e um pote com o maná escondido. Irmãos, tudo isso tem um significado. Para nós entendermos esse significado, nós precisamos ler a Bíblia, porque tem uma história desde lá do Antigo Testamento. Então, quando nós lemos, e aqui eu vou ler João 1,14, a tradução um pouquinho diferente. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua Shekinah, a Shekinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Essa é a tradução judaica completa. Então, eles usam esse termo, que não é tão conhecido por nós, mas vem da palavra habitar. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Senhor Jesus, antes, Deus já existia, Ele é eterno, Deus é amor, mas estava inacessível. Deus é luz, mas essa luz também estava inacessível. Mas quando a palavra, que é o próprio Filho, se tornou um ser humano, aí nós podemos ver, desfrutar da graça e da realidade. Senhor Jesus, o Senhor, Ele tornou acessível a nós o que era inacessível. Oh, Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos valorizar isso. Vamos reler na nossa tradução, João
1,14. Essa palavra tem que ficar inculcada em nós. Podemos ler. Interessante, eu estudando a palavra glória no original hebraico, eu não entendia por que glória tinha a ver com o verbo pesar. Aí que depois eu fui ver. Se você fala uma mentira e o irmão está ouvindo, qual vai ser o seu peso quando o irmão ouvir você falar de novo? Aquele falar para o irmão será leviano, leve. Se você fala sempre a verdade, o seu falar terá o quê? Peso. É por isso que a palavra em hebraico, glória, tem a ver com peso. O Senhor, a presença dele tinha o quê? Peso. Ele anela que a nossa presença tenha peso. Senhor Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ontem, nós vimos claramente como que o Senhor trouxe toda a presença de Deus através do seu próprio viver entre os discípulos. O Senhor Jesus era o próprio tabernáculo. Vamos ainda aqui em João capítulo 2, um pouquinho para frente. Vê. 2:19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, irmãos, essa passagem fica clara para nós. O Senhor Jesus, ele chegou diante do templo. E sabe qual é a primeira vez que ele chegou diante daquele templo? Ele tinha apenas
12 anos. Os pais dele foram embora. Acabou a festa, foram embora em caravana. E o que aconteceu? Ele estava tão envolvido com as coisas do pai, ele ficou. Levou uns dias para José e Maria. Cadê o menino? E aí começaram a procurá-lo. Voltaram, ele estava lá no meio dos sábios. E os sábios estavam maravilhados com as suas perguntas. Ele era alguém que, desde criança, desfrutava da presença de Deus. O seu falar tinha peso. E agora, diante dos seus discípulos, o Senhor faz uma afirmação que ninguém entendeu na hora. Destruir esse santuário. E ele falou santuário, todo mundo não olhou para o que ele estava fazendo, né? Mas achou que ele estava se referindo ao belo santuário. Por que belo? Se o santuário que Esdras e Neemias haviam construído eram bem simples. Mas décadas antes do Senhor Jesus nascer, Herodes o Grande, que não era judeu, mas para agradar os judeus, ele restaurou aquele simples santuário construído pelos ex-cativos e fez dele uma das belezas do mundo antigo. E foi esse santuário que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Por que ele foi destruído? Porque quando chega à realidade, o que é uma figura, perde-se o significado. Os judeus anelam reconstruir o terceiro templo. Por que ainda não reconstruíram? Porque ali onde era o terceiro templo, no século 7 depois de Cristo, um califa construiu uma mesquita e o domo da rocha, sobre onde seria o lugar do segundo templo. Então, se tornou o terceiro lugar mais santo do Islã, apesar de que no Corão não há nenhuma referência a Jerusalém. Mas a religião islâmica fez daquele lugar o terceiro lugar mais santo para eles, depois apenas de Meca e Medina. Mas no final dos tempos, ali será restaurado o terceiro templo, porque o livro de Daniel deixa claro que o anticristo irá profanar esse templo. Mas, irmãos, hoje eu quero focar em um outro aspecto.
Ontem, o irmão focou de uma forma muito clara que o Senhor Jesus, Ele era o verdadeiro tabernáculo. Ele cumpriu essa palavra. Ele tabernaculou entre nós. E aquele templo que seria destruído, ressuscitaria depois de 3 dias. Eu queria mostrar um ponto-chave do judaísmo. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, é o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 6, nós vamos ler a partir do 4. Um judeu que se preze, conhece esse texto de cor, 6:4, e recita todos os dias. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, quando a gente chega na casa de um judeu, está escrito, eles chamam de Shema, porque começa com a palavra Shema, ouve. Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Isso é o que eles teriam que escrever nos umbrais, colocar na testa. Eles fazem uma caixinha e colocam essa oração dentro da caixinha. Por isso que quando você vê uma foto dos judeus assim com uma caixinha na testa, está escrita essa oração. E eles fazem umas fitas, escrevem nessas fitas de couro, e na medida que eles recitam, eles vão enrolando isso no braço. E sabem de cor. Mas o que Deus quer, não apenas que a gente coloque na testa, nos braços, mas Ele quer que a gente coloque isso no coração. Agora,
Se eu não sou capaz de recitar, como que eu vou falar para o meu filho andando pelo caminho? Andando pelo caminho, eu não vou ter uma Bíblia. Eu tenho que memorizar. Por que eu estou citando isso, irmão? Porque foi o Senhor que falou para nós colocarmos isso em nossos portais. Ou seja, aqui está uma palavra de destaque. É crucial. Agora eu queria chamar a atenção para uma outra questão que já é atual. Nós, como igrejas, vimos a necessidade de, ano após ano, reunir representantes de todas as igrejas da terra para poder termos mais comunhão. E aí, juntando as igrejas, no final dos anos 90, nós construímos um auditório bem grande. Quem foi na conferência conhece. Eu até pedi para os irmãos mostrarem a foto. Eu sei que a maioria dos irmãos conhece. Não, aquela primeira que mostra ele todo. Esse. Ele chama Auditório Pérola. E se os irmãos repararem, a forma, o formato é de uma concha. Se você já foi no mar e achou uma concha, é semelhante a esse formato. E de onde saem as pérolas? É quando você pega uma concha, lá dentro tem uma pérola. Tem portas à frente e tem portas também na lateral. Aí, aqui não vai dar para vocês lerem o que está escrito, mas passa para a próxima. A outra. Está meio claro demais. Mas o que está escrito aqui é: a igreja é o corpo de Cristo. E aqui, o corpo de Cristo é a igreja. Por que eu estou mostrando aqui, fazendo um paralelo com Deuteronômio? Nós inauguramos esse local às 9h da noite, do dia 9/9/1999. Uma curiosidade. E o irmão Dong, que planejou essa obra para que a gente pudesse ter comunhão, ele teve o encargo de colocar essas duas frases. A igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é a igreja. Vamos ler essas duas referências. Primeiro, nós vamos ler Efésios, no capítulo 1. Então, vamos para Efésios 1:22. Vai ser Efésios 1:22 e 23. Efésios 1,
e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, vamos pegar a última palavrinha do capítulo 22, né? A igreja, a qual é o seu corpo. Então, a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Agora, nós vamos abrir em Colossenses, um pouquinho à frente, 1:24. Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A favor do seu corpo, que é a igreja. Então, se a gente tira o seu corpo, põe corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Irmãos, o que a gente coloca acima dos umbrais para que, quando a gente entre, a gente leia? É aquilo que é um falar que tenha peso. O Senhor Jesus, quando Ele tabernaculou entre nós, Ele era este tabernáculo. Nós precisamos perceber que ao ir à cruz, Ele morreu para nos salvar. Mas não é apenas uma salvação isolada. Agora o Pedro está salvo. Agora a Alice está salva. Agora a Camille está salva. Não, não são salvações individuais. É óbvio que são. A salvação, ela depende de eu crer na morte e na ressurreição. Eu sou feito filho de Deus. Mas o objetivo é nos introduzir para um corpo. Hoje nós não somos salvos individualmente, mas nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo. Então, se inicialmente, lá no Antigo Testamento, a ênfase que o Senhor precisava dar para aqueles que estavam começando a andar é amar a Deus de todo o nosso ser tripartido, espírito, alma e corpo. Hoje, nós precisamos ver
a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando nós percebemos isso, o nosso viver não vai ser mais individual. O meu serviço não vai ser mais um serviço que é meu. A minha vontade vai ser encabeçada por Cristo. É por isso que nós temos ouvido diariamente sobre o imergir na palavra. Nós não estamos mais soltos. E como os irmãos sabem que é a palavra que tem poder para nos transformar, os irmãos têm nos ajudado, sempre mandando palavra de imersão. O que é essa palavra de imersão? Por exemplo, se você, nos domingo à noite, ouviu a mensagem do irmão Pedro, falando sobre a situação de Neemias, você vai perceber que cada imergir da semana, se você juntar todos e ler em sequência, você está lendo a mensagem que foi dada no domingo. Sendo que a número 4 é um resumo do alimento diário que nós estamos vendo, né, terminando hoje. Ou seja, o ruminar da palavra. Qual é a base dessa palavra? É a palavra logos, é a palavra escrita. Que os irmãos que estão à nossa frente estão nos ajudando, coordenando, para que sejamos aperfeiçoados. Não como gigantes espirituais. O Senhor não quer um tanto de gigantes espirituais que se sobressaem. Não, é você agir como um único homem. Onde não haja proeminência de nenhum irmão, mas hajam como os muitos membros de um corpo articulado. Se um membro começa a se destacar muito em um corpo, provavelmente aquele corpo está tendo convulsão, né? Uma vez eu estava com um irmão, ele sofria de epilepsia, mas tomava remédios controlados. Ele falou: Flávio, olha, o meu braço está em convulsão. Ele, por causa dos remédios, estava controlando. A cabeça dele ainda estava em ordem e tudo, mas aquele braço dele não estava agindo conforme ele queria, mas aí ele segurou o braço, né, e foi parando até. O Senhor hoje, irmãos, Ele quer que nós hajamos como um corpo bem ajustado. E o único meio que nós temos para poder fazer isso é estarmos em comunhão. E nós vamos ter comunhão de quê? É a palavra,
É a palavra profética que tem nos ajudado. Agora, isso não exime a nossa responsabilidade de conhecermos toda a palavra. Porque, ao mesmo tempo que nós temos um momento para desfrutar da palavra profética, o Senhor também quer que nós tenhamos o nosso viver particular diante dele. E quanto maior for esse viver particular diante dele, nós vamos ter um caminho livre para a palavra profética fluir em nós. Então, ontem, a ênfase foi que o Senhor se fez carne e tabernaculou entre nós. Mas hoje, a ênfase é o corpo de Cristo, que antes era de um homem, talvez com a minha estatura, não sei, ninguém sabe exatamente como ele era, mas era uma pessoa de carne e osso. Hoje, o corpo de Cristo, quem é? É a igreja. Por isso que nós temos que valorizar a igreja. Então quer dizer que a igreja em Carlos Chagas somos só nós aqui? Não. A igreja é formado de todos aqueles que creem na morte e na ressurreição do Senhor. Eu conheço muitos irmãos que ainda congregam na Igreja Católica. Qual o problema deles lá? É que, por valorizarem mais a tradição dos homens, eles passam fome da verdadeira palavra de Deus. Então, a pessoa sente falta da palavra pura. Mas, se ele creu, ele faz parte da igreja. Se ele faz parte da igreja, ele faz parte do corpo de Cristo. Quem somos nós para julgar? Se a Bíblia fala que ele faz parte do corpo de Cristo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Agora, na minha experiência, eu posso falar para os irmãos, o Senhor quer que nós estejamos claros dos limites da igreja. A Bíblia nos mostra que cada igreja é representada pelos limites da cidade. Em todas as referências do Novo Testamento, quando se referia à igreja em Roma, eram todos os que criam em Roma. Nós temos um exemplo simples. Na igreja em Corinto, tinha um grupinho que estava se falando que eram de Paulo. Outros estavam se intitulando como de Pedro. Havia uns que falavam que era de Apolo, e um quarto grupo que falava que era de Cristo. O que Paulo fala? Acaso o corpo está dividido? E fala, pensai a mesma coisa, falai a mesma coisa. Irmãos, nós não estamos aqui para criticar os nossos irmãos
que se posicionam por diferentes questões doutrinárias, mas vamos aproveitar aquilo que o Senhor tem dado a nós. Vamos valorizar a farta literatura que nós estamos ganhando, porque o Senhor, Ele exigirá as contas de cada um. A quem foi muito dado, muito será cobrado. Então, que nós possamos valorizar o corpo de Cristo, que hoje é a igreja. Aleluia. Vamos então compartilhar. Jesus é o Senhor. Vamos formar pequenos grupos, ainda temos tempo, e desfrutar dessa palavra.